E vamos abrir em Efésios, capítulo 6. Se você trouxe a Bíblia papel, fique à vontade. Se não trouxe, abre seu celular ou no telão, do jeito que você achar melhor. Mas vamos acompanhar a leitura da palavra de Deus, Efésios, capítulo 6, leremos a partir do verso 10. Diz assim a palavra do Senhor: quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revesti-vos de toda a armadura de Deus, para poderdes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau, e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade, e vestindo-vos da couraça da justiça. Alçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, e é a palavra de Deus, com toda a oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E também por mim, para que me seja dada, no abrir da minha boca, a palavra, para com intrepidez fazer conhecido o mistério do Evangelho, pelo qual sou embaixador em cadeias, para que, em Cristo, eu seja usado para falar, como me cumpre fazê-lo. E para que saibais, também a meu respeito, e o que faço, de tudo vos informará Tito, o irmão amado e fiel ministro do Senhor. Foi para isso que eu vos enviei, para que saibais a nosso respeito, e ele console o vosso coração. Paz seja com os irmãos e amor com fé, da parte de Deus Pai e do Senhor Jesus Cristo. A graça seja com todos os que amam sinceramente a nosso Senhor Jesus Cristo. Vamos fechar os olhos? Se puder pôr o tempo ali para mim, eu agradeço, para me ajudar a controlar aí. Obrigado. Pai amado, em nome de Jesus, fala conosco, meu Deus. Fala o nosso oração nesta noite. A palavra do Senhor foi lida, a palavra do Senhor será ministrada, e em nome de Jesus, me usa com poder e graça, para que o Senhor possa falar o nosso oração através da tua palavra. Em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, irmãos. Esse texto, o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre uma batalha. Esse texto trata de uma batalha diária, uma batalha aonde não tem como nenhum ser humano na face da terra correr dessa batalha. E o título dessa mensagem, em cima dessa batalha, é a mais terrível batalha mundial. A mais terrível batalha mundial. Essa batalha, ela não começa na terra. Essa batalha, ela começa no céu. Quando um anjo, ele resolve ser igual a Deus. Ali origina a maldade. O mal começou ali. O mal começa quando um anjo resolve se igualar a Deus. Ali ele é expulso, e um terço dos anjos são expulsos junto com eles. Não sabemos quantos, mas sabemos que são muitos, né? Mas ali dá origem a esse ser espiritual. Não é uma batalha humana, porque é a mais terrível batalha mundial. Porque as outras batalhas com homens, às vezes uma boa arma você consegue vencer, uma boa conversa você consegue vencer, uma boa estratégia você consegue vencer,
mas uma batalha espiritual não. Então, por isso esse título foi denominado, essa mensagem, uma mais terrível batalha mundial. Onde não há em neutro. Não há. Não há 1 milímetro dessa terra, não há um ser humano aonde possa estar em nenhum lugar dessa terra, desse planeta, aonde ele seja isento de decidir em qual exército ele vai estar. É uma batalha aonde é o exército de Cristo contra o exército do diabo. Então não tem como. Existe um quadro aonde mostra os dois caminhos, e o pintor daquele quadro, ele cometeu um erro aonde ele mostra uma estrada bem larga e pessoas ali naquela estrada, depois uma estrada bem estreita, pessoas naquela estrada estreita, mostrando indo para o céu, indo para o inferno. Mas antes desses dois caminhos, ele mostra um grupo olhando para decidir se vai para o lado de lá ou se vai para o lado de cá. Isso não é bíblico. Isso não é bíblico. Porque a Bíblia diz, Jesus falou, e não estar comigo, está contra mim. Em comigo não junta, espalha. Então, nessa batalha, não tem aonde existir uma pessoa neutra. Não tem. Não tem. Não tem como ser neutro nessa batalha. A vida cristã, ela não é um parque de diversão. Nós passamos por lutas. Nós estamos em uma batalha aqui na terra. E você e eu enfrentamos esta guerra diante de 3 inimigos terríveis no nosso dia a dia. Um inimigo interno é a nossa carne. Constantemente nós temos que lutar contra a nossa carne. É o inimigo interno. O inimigo está ao nosso redor e é o mundo. Está aí o mundo oferecendo prazeres, oferecendo várias propostas, às vezes para lhe tirar da presença de Deus, é um inimigo. Existe um inimigo que está fora de você, e o texto que nós lemos diz, e a nossa luta é contra o diabo. Então esse terceiro inimigo é o diabo. Nós não vamos falar dessa noite sobre o diabo, mas nós vamos trabalhar um pouco sobre o inimigo, e é o diabo. Não tem como a gente correr, porque nós estamos no mundo, nós estamos na terra, e enquanto Jesus não vier buscar a sua igreja, nós estaremos passando sim por essa batalha, essa mais terrível batalha mundial. Mas Paulo tem uma preocupação, quando ele vai falar dessa batalha, está lá no versículo 12, na parte A, ele primeiro nos diz, quem é, e a gente não vai lutar. Ele diz assim, na parte A, porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne. Não é. Ele usa o sangue e a carne para dizer assim, a nossa luta não é contra pessoas. É importante a gente saber disso. Porque tem situações na nossa vida, e ao invés de nós dobrarmos o nosso joelho no chão, ao invés de nós buscarmos uma ajuda em Deus, ao invés de nós nos enchermos da presença de Deus, para a gente procurar resolver certas situações, a gente vai brigando com uma pessoa. Às vezes é um esposo que está chegando em casa todos os dias bêbado, ali alcoólatra, e você ao invés de dobrar o joelho no chão, você briga todos os dias. Nós estamos brigando com as pessoas erradas. Tem situações, meu irmão, é espiritual. Nós precisamos entender isso. Tem situações, não adianta você estar brigando todos os dias com aquela pessoa, seu pai, ou sua mãe, ou seu filho que está mexendo com drogas, ou sua esposa, ou seu marido, seu vizinho. Tem situações, é joelho no chão e boca no pó. E é isso que Paulo diz, e olha, entenda, e a nossa luta não é contra sangue, não é contra pessoas. Não é contra pessoas. Então, dito isto, eu gostaria de trabalhar nessa noite alguns aspectos dessa guerra mundial. E Paulo ali, acorrentado, talvez Paulo usou essa figura de capacete, de cinto de segurança, de alçado. Paulo estava diante, ou ele usou o livro de Isaías, uma passagem de Isaías, ou ele usou ali a figura de um soldado, e certamente ele estava acorrentado, e Paulo estava preso, quando ele escreveu essa carta.
e é normal ele tivesse acorrentado a um soldado. Então Paulo usa essas figuras para ilustrar o que ele estava querendo falar, para as pessoas poderem entender um pouco melhor. Mas Paulo diz assim: olha, a nossa luta não é contra pessoas, é contra um ser espiritual. E ele traz algumas características desse ser espiritual. E a primeira delas, ele diz: esse ser espiritual, ele é invisível. Ele é invisível. Então, para a gente lutar contra um ser invisível, não adianta a gente usar nossas armas, arnais. Não adianta você usar a sua força do braço, não adianta você usar uma bomba, um revólver, não adianta você usar as suas forças. Não adianta você tentar trancá-lo em um quarto. São seres espirituais. E Paulo, ele nos adverte disso: olha, a nossa luta é contra seres espirituais. E ele não está aí para brincar. Lembra da passagem de Jó? Quando Deus pergunta para o diabo, quando se apresenta lá no meio dos anjos, Deus pergunta assim: de onde vens? Ele fala assim: de passear pela terra. Ele não estava passeando pela terra, vendo as obras de Deus e admirando as grandezas da criação de Deus. Não. Ele diz assim: eu estava passando pela terra, estava observando as pessoas. Aí Deus fala assim: você observou meu servo Jó? Observaste meu servo Jó? Ele: mas Jó, e tenta Jó a Deus contra Jó, levantando algumas coisas que Jó tinha, e se Jó não tivesse, seria contra Deus. Esse texto nos mostra esse inimigo, que veio para roubar, matar e destruir. Ele não está de brincadeira com a igreja de Deus. Aí eu disse: nossa, mas trazer isso para a gente, porque eu estava lendo esse texto, Deus falou muito no meu coração, porque infelizmente hoje tem muitos cristãos, e não cristãos também, e crê que Deus existe, crê que o diabo existe, mas tem vivido uma vida como se eles não existissem. A realidade é essa. Tem muitos cristãos, tem muitos frequentadores de igreja, e tem vivido uma vida como se a história de dizer que Deus existe, e vai ter um dia do grande juízo, vai ter um dia do arrebatamento da igreja, e o diabo existe. Parece que tem gente que vive como se fosse uma historinha de quadrinhos, uma historinha de revista, e não é. Então, por isso, da importância de trazer essa palavra. Esse inimigo é invisível. Uma outra característica nós temos que entender desse inimigo: ele é maligno. O texto diz assim, a Bíblia chama esse inimigo, no versículo 11, 12, de força espiritual do mal. Ele é mentiroso, ele é ladrão, ele é maligno nas suas obras, nas suas atitudes. Esse inimigo é real. Nós não podemos aí, gente, subestimar o inimigo. É isso que Paulo adverte em Efésios: não subestime seu inimigo. Mas também tem um outro extremo: a gente subestima demais, não existe, não faz nada. Como tem um lado também de superestimar o inimigo. É o medo de tudo por causa do inimigo. Não, Jesus já venceu esse inimigo na cruz. Ele está derrotado na cruz. E Paulo traz para mim e para você, nós devemos ficar atentos, porque ele está aí como um leão e ruge procurando alguém para devorar. Ele está ao nosso derredor procurando uma brecha para poder entrar. Então Paulo nos apresenta esse inimigo maligno, invisível, astuto. O texto, o versículo 11 diz que nós devemos ficar firmes contra as ciladas do diabo. E a palavra cilada, ela vem do grego metodeia, métodos. Paulo nos adverte que o diabo, ele não age da mesma forma na vida de todo mundo. Ele usa métodos diferentes para poder atacar, métodos diferentes para poder nos afetar. Então Paulo traz essa advertência para a gente. Ele é astuto. Traz também no versículo 13, ele é persistente. Lembra Jesus lá no deserto, quando foi tentado? E o diabo tentando Jesus derrubando ele com uma palavra, e tentando derrubando uma palavra. Ele sai, mas ele deixa Jesus quieto? Não. Lá em Lucas
Em Lucas diz, Lucas capítulo 4, versículo 13: e acabando o diabo toda a tentação, ausentou-se dele por algum tempo, ou esperando o momento oportuno. Esperando o momento oportuno. E Paulo está dizendo para a gente, olha, não abre a guarda não. Você está em uma batalha, você venceu, não abre a guarda não. Ele é persistente. Ele é persistente, ele também é numeroso. O diabo é onipresente? Não, isso é um atributo somente de Deus. Mas ele é numeroso. Lembra do Gadareno? Quando Jesus foi expulsar um demônio, Jesus pergunta, como é o seu nome? E ele fala assim, olha, nós somos muitos, é a legião. A legião era uma guarda romana, com 6.000 soldados. Então o diabo em apenas uma alma, ele investiu 6.000 demônios. Isso nos deixa em alerta. A gente vê, ele não está de brincadeira com a gente. E às vezes nós temos vindo em igreja como se fosse um parque de diversão, uma horda. Nós precisamos buscar ao Senhor, ser cheios do Senhor, cheios do Espírito Santo. Ele é oportunista. Um crente instável é uma presa fácil para o inimigo. Paulo diz aqui no versículo 13, e nós precisamos resistir. No versículo 11, fica firme. No versículo 14, fica firme. A recomendação de Paulo é firmeza, sustentação em Deus. Ei, Sidney, você apresentou e tem um inimigo. Tem, perfeito. Como é que nós fazemos para combater esse inimigo? Como é que nós fazemos para resistir a esse inimigo? Paulo apresenta. Como é que podemos vencer esse inimigo? A resposta está lá primeiro em Lucas. Nós não lemos, está em Lucas capítulo 11, versículo 22. E veio o mais valente de ele. E a Bíblia diz, e o diabo é valente. Mas veio o mais valente de ele. Quem é mais valente? Jesus. E nos resgatou. Jesus, o mais valente, foi na asa do valente e tirou a mim e a você de lá. Nós estávamos presos. Nós estávamos acorrentados pelo pecado. E Jesus é o mais valente, foi lá, meu irmão, e me tirou e lhe tirou das arras do inimigo. E nos trouxe para a sua maravilhosa luz, para a sua maravilhosa companhia. E Paulo, ele apresenta 6 equipamentos que são imprescindíveis para nós entrarmos nessa era. Porque se essa era não é uma era humana, é uma guerra espiritual, nós temos que usar armas espirituais para a gente poder estar vencendo, para a gente poder não cair nas armadilhas do inimigo. E a primeira arma que Paulo usa está no versículo 14, parte A, e é o cinturão da verdade. Diz assim, estai, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade. Cinturão da verdade. Gente, um cinturão, na guarda romana, o cinturão servia para quê? Para segurar, não é isso? E Paulo fala assim, usa cinturão da verdade. Paulo está dizendo assim, e vai segurar a sua condição de estar nessa guerra contra o inimigo, é você ser verdadeiro. É a verdade ser uma realidade na sua vida. Nós cristãos não podemos viver uma mentira na nossa vida. Nós cristãos não podemos viver uma vida onde nós negociamos a nossa idoneidade, aonde nós negociamos o nosso caráter. Não. E se nós formos para uma batalha espiritual, tentando dar um jeitinho brasileiro em tudo que nós fazemos, usando mentiras, o pai da mentira é o diabo. E Paulo está dizendo, cingivos do cinturão da verdade.
Ou seja, se você é verdadeiro, se você não é mentiroso, você já vai derrotar o pai da mentira. Mas Paulo nos adverte: seja verdadeiro. Então, igreja, não adianta a gente estar vindo à igreja há 1 ano, há 2, há 10, o tempo que for, e viver uma vida de mentiras. Não adianta. O diabo entra, mas entra reaçando, entra batendo com força. A Bíblia diz que ele está ao nosso derredor. Se a gente der uma brecha, mentiu, foi falso, deu uma brecha, ele entra e ele entra destruindo. Então Paulo nos adverte: usai o cinturão da verdade. Seja verdadeiro. Seja verdadeiro. Versículo ainda 14, parte B. Ele nos diz: e vestindo-vos da couraça da justiça. Couraça da justiça. Era uma peça e protegia do pescoço ao peito. Protegia os órgãos vitais. E Paulo está dizendo aqui para a gente, e nós precisamos ter essa proteção de Deus na nossa vida constantemente, para quando vier as acusações de Satanás, a couraça da justiça depositada em Cristo Jesus, na nossa conta, e vai nos levantar e nos livrar. Mas não adianta a gente ter uma couraça. O crente precisa viver uma couraça de justiça, não com palavras, pois não é com palavras que nós justificamos, e sim com a nossa vida. Nós precisamos ter vida, meu irmão. Nós precisamos ter vida. Não adianta a gente basear na couraça de justiça levantada por Cristo, defendida por Cristo, se nós não tivermos vida. Nós precisamos ter vida, não é apenas palavras. E a Bíblia fala também no versículo 16, Paulo usando a figura do soldado, sobre o calçado do Evangelho. Importante essa palavra, alçado do Evangelho. Quando eu estava lendo esse versículo, alçado, tá pensando, gente, quantos lugares às vezes os nossos pés têm nos levado, quantos lugares nós temos entrado, quantos lugares nós temos frequentado, e não era para a gente estar ali. Alçar os pés, uma couraça da verdade. Os soldados, eles tinham uma espécie de prego no fundo do alçado deles, para e eles não, onde eles subiam morros, onde eles andavam em locais mais íngremos, eles não escorregassem. E Paulo está usando essa figura para dizer assim: cuidado onde você pisa, para você não escorregar. Cuidado, você está em uma batalha, você está no meio de uma batalha. Presta atenção aonde você tem pisado, presta atenção aonde você tem ido. Presta atenção, meu irmão, aonde você tem colocado os seus pés. É isso que Paulo está nos exortando em relação ao alçado do Evangelho. O escudo da fé. O diabo lança dardos constantemente, fogo no nosso coração e na nossa mente. Cuidado, meu irmão. E você tem assistido. Deus tem tanto cuidado com a nossa mente, e às vezes a gente tem assistido tanta podridão, tem participado de conversas, tem participado de locais aonde só traz podridão para a mente da gente, situações onde não agrega nada, e Paulo está dizendo: olha, o escudo da fé. Aí a gente fica vendo coisas e traz dúvidas para a gente em relação à existência de Deus, a veracidade da Bíblia. Cuidado, você tem deixado entrado na sua cabeça. E Paulo fecha: o capacete da salvação e a espada do Espírito. Capacete da salvação e a espada do Espírito. É por meio da palavra.
É por meio da palavra que nós vencemos os ataques do inimigo e triunfamos sobre eles. Precisamos, meu irmão, debruçar, tirar mais tempo para triturar mais a palavra de Deus. Não é simplesmente ler, é estudar, é orar, é pedir a Deus para falar conosco, o Espírito Santo. Essa palavra não é um livro qualquer. Isso aí foi inspirado por Deus. O Espírito Santo inspirou homens a escrever. E Paulo está dizendo, olha, para você ir para a batalha, você precisa manusear bem, você precisa lidar bem, você precisa conhecer bem a palavra de Deus. Então nós vimos, temos o inimigo, nós temos armas para lutar contra esse inimigo, e o versículo do 18 a 20, ele nos dá a energia com a qual nós vamos lutar, e é a oração. Versículo 18 a 20. Com toda oração e súplica, orando em todo tempo no Espírito, e para isto vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. E por aí vai, ele fala assim, olha, meu irmão, sem oração não dá. Você vai buscar força para vencer as suas lutas, é botando o joelho no chão e a boca no pó. É entrando no seu quarto, fechando a tua porta, e o seu pai que te vê em secreto vai te ouvir e vai te responder. Não adianta eu saber, existe um inimigo. Não adianta eu saber que tem armas eu posso usar, se eu não tiver forças para usá-las. E essas forças, elas vão vir através da oração. A palavra de Deus diz, orai em todo tempo. Orar em todo tempo, orar sem cessar. Não, você vai andar pela rua falando, orando o tempo todo, não. É a sua vida, a minha vida, tem que ser uma constante oração. É a gente estar em sintonia com o Espírito Santo o tempo todo. Para na hora que a gente estiver fazendo algo, ou pensando em fazer algo, o Espírito Santo possa nos auxiliar o tempo todo. Aquelas orações relâmpago. Lembra a oração de Neemias? Na hora o rei pergunta para ele, gente, não teve tempo de sair lá, dobrar o joelho, orar não. Isso daí é uma vida de oração. É isso que Paulo está falando para mim e para você. Perfeito. Eu sei que tem um inimigo, eu sei que tem uma arma, ou armas para eu poder usar. Eu vou buscar força em oração, mas eu não tenho coragem, ou eu estou fraco. E Paulo fecha no versículo 20, 21 a 24. Paulo menciona duas verdades e devem nos encorajar a entrar nessa batalha certos da vitória. A primeira verdade, e Paulo traz, está no versículo 21 e 22. Paulo diz assim, você não está sozinho. É tão bom a gente saber disso, meu irmão. É tão bom a gente saber, nós não estamos sozinhos. Nós somos família de Cristo. Você não está sozinho. Às vezes você está passando por uma luta, por uma batalha, e você não tem procurado ajuda, achando que ninguém vai querer te ajudar. Olha, a igreja do Senhor está aí. Nós estamos de braços abertos para te ajudar. Você não está sozinho. É isso que Paulo está falando aqui, olha. Tem batalha? Tem. Tem arma que pode ser usada? Tem. Você está aí orando? Estou, mas eu estou fraco, eu estou sem força. Você não está sozinho não. Busque ajuda. Busque ajuda. Isso não é vergonhoso. Quando Paulo fala para ti, olha, vá lá e fala para a igreja. A minha situação, nós acabamos de ler. Paulo falou assim, fala a minha situação, eu estou preso. Fala a minha situação lá para a igreja. Paulo disse assim, eu não tenho nada para esconder.
Do irmão em Cristo? Não. Da minha igreja? Não. Pode falar. Então Paulo diz assim para a gente, é um alívio. E Paulo disse, olha, eu estou te encorajando, você não está sozinho. Não está sozinho. É importante a gente saber disso. E depois Paulo diz assim, olha, mesmo em erra, no versículo 23 e 24, Paulo estava algemado. Aí Paulo diz assim, mesmo em erra, nós somos o povo mais abençoados do mundo. É isso que Paulo ia dizer no versículo 22 e 23. Mesmo em erra, eu não sei qual tipo de erra, de batalha você tem passado, mas mesmo em erra, nós, igreja do Senhor, somos o povo mais abençoados do mundo. E Paulo usa 4 palavras. Paulo diz assim, paz, amor, fé e graça. Para nos mostrar, e mesmo algemado, e Paulo estava ali algemado, a um guarda, a um soldado. Paulo estava ali no caminho da morte, mas ele falou assim para mim, o viver é Cristo, o morrer é lucro, meu amigo. Eu morrendo, eu vou viver com Jesus. A minha alegria não está aqui nessa terra. A minha paz não está aqui nessa terra. Seu inimigo foi vencido, e vencido por Cristo, na cruz do Calvário. Sabe, meu irmão, você não está sozinho. E a nossa alegria não depende da situação ou da circunstância que nós estamos vivendo. A nossa alegria está em Cristo. E quando nós buscamos com fé, mesmo em lutas, vem aquela paz que excede o entendimento humano. Aquela paz que só o Espírito Santo pode dar. Eu não sei como você entrou nessa igreja hoje. Eu não sei, você está me ouvindo pela internet, como você está hoje. Mas eu sei como vocês podem sair dessa igreja hoje. Eu sei como você pode terminar essa noite hoje. Pode terminar diferente. Busque o Senhor. Apresente as suas lutas. Apresente seus problemas. E tenha a última palavra. Você pode estar passando por uma enfermidade. O médico já falou, deu a sentença. Mas sabe, a última palavra é de Deus. Do médico ou dos médicos. Você pode estar com uma situação na justiça, aonde seu advogado já falou isso, e o juiz vai fazer isso. Sabe, o juiz dos juízes é Jesus. Apresente diante de Deus. Onde vai parar essa luta? Onde vai parar essa batalha? Quando Jesus vier buscar a sua igreja, quando a gente fosse encontrar com Ele. Porque a Bíblia diz que no mundo jaz o maligno. Mas tem de bom ânimo. Jesus falou, eu venci o mundo. Eu venci o mundo. Por isso, igreja, nós precisamos não usar a igreja como um clube social. Não, não é. Não é um parque de diversão. Não é. A batalha é diária. A luta é diária. Mas nós somos mais que vencedores em Cristo Jesus. É por isso que nós não podemos brincar de ser cristãos. Não. Não podemos brincar de ser crente. Ore. Busque. Deus falou, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Feche os seus olhos, vamos orar. Pai, nós queremos te louvar, Deus, pela palavra do Senhor que foi ministrada. Eu peço ao Senhor, que o Senhor possa completar essa palavra no coração de cada um, meu Deus. Fortalece a tua igreja, Deus. Fortalece a tua igreja. E possamos, meu Deus, a cada dia ser mais apaixonados pelo Senhor. Te amar cada vez mais. E buscar ter uma verdadeira comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Amém.